Gente, uma retrospectiva aqui da Ceará News, pandemia, confinamento e violência policial. Grande parte desse ano de 2020 foi monotemática Covid-19. Nós tratamos desse assunto, na verdade, desde dezembro do ano passado, e aí no primeiro semestre desse ano, a maior parte dos países começou a ser atingido. Aquilo que ficava tão longe, né? Quando se via e se acompanhava informação do início, do epicentro, né? desse vírus lá na China, com as primeiras teorias, né, do que poderia ter sido, ou de onde teria sido originado, se foi produzido em um laboratório, se foi originado lá da comida, do morcego, não era? Diz que tinha uns morcegos lá que o pessoal colocava nos pratos diferentes lá na China. Enfim, diversas teorias apareceram, não é? Mas nós tivemos aí essa crise que ainda continua. Estamos agora no final de 2020 e muita gente já trata como pós-pandemia, né? Sendo que ontem mesmo nós reportamos aqui um crescimento no país inteiro, inclusive no estado do Ceará, dos números de óbitos ligados ao Covid-19. Este vídeo que você vai acompanhar agora relembra os acontecimentos do mundo no primeiro semestre de 2020 e você vai acompanhar aqui na tela da Ceará News. Acompanhe essa matéria na tela para você. Um ano que poderia ser como todos os outros, mas que vai ficar marcado na história como o ano do novo coronavírus. Isolamento social, medidas de contenção, máscaras, álcool em gel, protocolos de saúde, lockdown, quarentena. Termos e medidas que entraram de vez na vida de pessoas em todo o mundo. O vírus surgiu em 2019 e a doença leva no nome o número do ano em que começou, Covid-19, mas foi 2020 que foi virado de cabeça para baixo pela pandemia. Já em janeiro, o coronavírus se espalhou em Wuhan, cidade no centro da China onde os primeiros casos foram detectados, e logo começou a sair do país e da Ásia, causando estragos na Coreia do Sul. Em fevereiro, a Europa foi atingida. Itália e Espanha se tornaram o epicentro da pandemia no mundo, seguidas pelo Reino Unido, onde até o primeiro-ministro Boris Johnson foi infectado e precisou de cuidados intensivos. Entre os problemas de uma pandemia de tal magnitude, um apareceu logo de início: a busca por matérias-primas. Faltavam máscaras, cotonetes, insumos médicos e até respiradores, fundamentais nos casos mais graves. Entre quarentenas, isolamentos e lockdowns, pessoas de diferentes países precisaram se adaptar às imposições da realidade. O novo normal foi o termo que chegou a virar piada, mas que ajuda a traduzir o que se viu, ou melhor, não viu nas ruas. Pontos turísticos conhecidos pela lotação constante vazios. Avenidas movimentadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase sem carros. Eventos esportivos cancelados. As pessoas se acostumaram ao contato pelas janelas das casas. Cantorias, shows, aniversários, cada um no próprio canto em busca de uma aproximação, ainda que à distância. Oficialmente, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, quando o número de casos ultrapassava a casa dos 100 mil. Poucos dias depois, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados, uma decisão inédita, já que o calendário olímpico só havia sido perturbado pelas grandes guerras que cancelaram as edições de 1916, 1940 e 1944. Depois da Europa, a Covid-19 atingiu em cheio as Américas, com caos e milhares de mortes no Equador, México e Peru. Brasil e Estados Unidos foram os países mais atingidos do continente. Em comum, Jair Bolsonaro e Donald Trump minimizaram o perigo da doença, viram as cifras nos balanços diários explodirem em pouco tempo e foram infectados com a Covid-19. Os dois presidentes ainda defenderam o uso da cloroquina, um remédio rejeitado pela comunidade científica internacional. Os americanos também precisaram lidar com uma crise social histórica, iniciada com a morte de um homem que teve o nome lembrado em protestos no mundo inteiro, George Floyd. A imagem de Derek Chauvin, um policial branco do estado de Minnesota, ajoelhado por 8 minutos e 46 segundos no pescoço do homem negro durante uma abordagem, foi parar nas redes sociais e gerou indignação. Assim que a notícia se espalhou, as ruas foram tomadas, primeiro em Minneapolis, depois em outros estados americanos e logo em outros países. Em todos os lugares, uma frase em inglês ecoou como um pedido de justiça e igualdade: Black Lives Matter. O movimento, cujo nome significa Vidas Negras Importam em português, surgiu em 2014 em uma situação parecida, após a morte de um afro-americano por um policial branco em Nova York. Em várias cidades, os protestos não pararam e não dão sinal de que vão terminar tão cedo. A tensão tomou conta das relações internacionais em 3 de janeiro. O general iraniano Qasem Soleimani foi morto por forças dos Estados Unidos.
O militar era considerado um dos arquitetos das relações diplomáticas da República Islâmica e chefe da Força Al-Quds dos Guardiões da Revolução. O Pentágono garantiu que Soleimani desenvolvia planos ativos para atacar diplomatas americanos e que tramava uma ação importante que ameaçava a vida de centenas de pessoas. Janeiro também viu o capítulo mais importante de uma novela de 4 anos, mas cujo desfecho segue conturbado. Às 23 horas locais do dia 31 do primeiro mês do ano, com festa para alguns e decepção para outros, o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia. O território do bloco diminuiu 5,5% e a saída de 66 milhões de pessoas reduziu a população da União Europeia para 446 milhões de pessoas. O divórcio deu início ao período de transição, com duração planejada de 11 meses, mas que apresentou dificuldades nas negociações para um acordo nas relações pós-Brexit. Dos dois lados, acusações de falta de cooperação, e o único consenso foi sobre as profundas divergências persistentes nas discussões. Uma outra saída abalou o Reino Unido em 2020, mas dessa vez na família real, Harry e Meghan. O duque e a duquesa de Sussex sacudiram a monarquia britânica quando anunciaram que abandonariam as obrigações oficiais. Os dois manifestaram dificuldade em suportar a enorme pressão da imprensa britânica sobre a realeza. O príncipe Harry, que serviu 2 vezes como soldado no Afeganistão, também teve que abandonar os deveres oficiais no exército. Uma esmagadora maioria aprovou a reforma constitucional na Rússia promovida pelo presidente Vladimir Putin, que críticos acusam de querer buscar perpetuar o controle sobre o país depois de 20 anos no poder. Quase 78% dos que compareceram às urnas foram favoráveis à reforma, em uma votação que teve de ser adiada devido à pandemia. Entre as determinações da proposta, a que causou maior polêmica abriu caminho para a permanência de Putin na presidência até 2036, enquanto o atual mandato vai até 2024. Além disso, a reforma reforça algumas prerrogativas presidenciais, como a nomeação de juízes, e inclui na Constituição o termo fé em Deus e delimita matrimônio como instituição heterossexual. Enquanto o mundo ainda podia se aglomerar, o Oscar se rendeu ao cinema sul-coreano. Dirigido por Bong Joon-ho, o filme Parasita quebrou uma tradição de 92 anos em Hollywood e abriu uma nova era para filmes estrangeiros na maior indústria da 7ª arte no planeta. A obra, que conta a infiltração de uma família pobre em uma casa rica em Seul, conquistou 4 prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Desde a criação do Prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 1929, esse foi o primeiro ano em que um longa em língua não inglesa leva a principal estatueta. Aí a retrospectiva Ceará News na tela para você. Oi, gente! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações no sininho.